Apocalipse capítulo 12. Meus queridos irmãos, nós temos que entender, acima de tudo, que a Bíblia ela é perfeitamente harmoniosa em seu conteúdo. Deus ele é tão brilhante, sábio, que ele escolheu se revelar através de um mecanismo humano chamado literatura, e a língua humana, e ele respeitou as regras da própria humanidade para essa literatura. E ele enriqueceu essa literatura. E mesmo sendo uma literatura rica em diversos aspectos, temos na Bíblia poesia, lei, narrativa, literatura escatológica, de vários tipos. E mesmo assim elas se encaixam de forma perfeita. Como nós veremos mais uma vez hoje, começamos a ver na quarta-feira passada, nós já entendemos que essa mulher é quem, meus irmãos? É a igreja. Essa mulher não é Maria, e essa mulher nem é tão somente Israel, essa mulher é a igreja. E nós já vimos os versículos na quarta-feira passada, porque que nós cremos que esta mulher é a igreja. Porque mulher na Bíblia, depois que Deus trouxe aquela palavra, a serpente, de que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, depois dessa palavra de Gênesis 3,15, Deus passou a usar a figura de uma mulher para se referir a seu povo, a noiva, né, do cordeiro, a esposa do cordeiro. E aí fala lá em Gálatas sobre Agar e sobre Sara, demonstrando que Sara representa a igreja, né, representa o povo de Deus, sobre a nova aliança. Nós vimos lá no Mateus capítulo 1 falando da matança dos pequeninos, né? Que Herodes mandou matar, e depois o texto fala de uma profecia de Jeremias que fala sobre o lamento de Raquel. Mas Raquel não estava viva nos dias de Jesus. Que Raquel era essa? Que os pequeninos de Raquel choravam. Representava o povo de Deus. Então, a mulher passou a ter essa figura de representatividade acerca do povo de Deus, certo? E nós vimos que lá em Hebreus capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, que a Assembleia Celestial, a Nova Jerusalém, a comunidade dos santos arrolados no céu, diz respeito então à igreja, né? Ok? E por que 12 estrelas, por que sol, por que lua? São referências extraídas do Antigo Testamento, né? Nós vimos que Deus guiava o povo durante a noite com o quê? A coluna de fogo, né? Durante o dia com a nuvem, né? E aí o Salmo 121 traz essas figuras para dizer que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, relembrando o que aconteceu no Êxodo, né? Deus cuidado do povo de Deus, mostrando que esses elementos da natureza e os efeitos dele não iriam prejudicar o povo de Deus rumo à terra prometida. Pelo contrário, Deus iria colocar sobre o povo, não sobre, mas sobre esses elementos da natureza. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor é a tua sombra à tua direita, né? Então o sol, ao invés de prejudicar, ele está vestindo esta mulher, relembrando também lá em Malaquias capítulo 4, que o sol da justiça que iria nascer, se referindo a Jesus, que essa mulher está vestida do sol da justiça. Essa mulher também ela está revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, mostrando que esses elementos não iriam prejudicar a mulher, mostrando o cuidado de Deus até a chegada da terra prometida, mostrando que Deus vai cuidar da igreja até Jesus voltar. Mostra também uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Uma referência a 12 tribos de Israel e a 12 apóstolos, coroa. E por que coroa? Significa que esse povo de Deus ele é governado, é fundamentado sobre 12 tribos e 12 apóstolos, antiga aliança e nova aliança, Israel e igreja, que é um povo só. E por que estrelas? Alguém perguntou se isso tem a ver com José. Sim, porque diz respeito à família de Jacó, as 12 tribos, né? Lembra que José ele fazia parte das 12 estrelas, só que as outras 11 se prostraram perante ele, né? E por que Deus escolheu o elemento estrela? Para mostrar que essa mulher, que é a igreja, que é o povo de Deus, ela está aqui na terra para brilhar. Falei demais? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Mineira que fala assim rápido, né? Gênesis capítulo 1, versículo 14.
E vocês vão perceber a harmonia que existe aí no todo da Bíblia. Tá? Gênesis 1, versículo 14. Encontraram? Vamos lá. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Decora a palavra luzeiros, tá? Luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Versículo 15. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. 16. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Olha as estrelas aí aparecendo. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e treva. Isso aqui não é simbólico, isso aqui é literal. Ok? Aqui em Gênesis. Mas Deus, em sua sabedoria, através dos escritores sagrados, Deus pega elementos literais do Antigo Testamento e usa como figura no Novo Testamento. Uma prova disso é: em quantos dias Deus fez o mundo? Muito bem. Em 7 dias Deus fez o mundo. Então o Apocalipse pega essa figura 7, que indica algo completo, e o usa de forma simbólica no Apocalipse. Algo que foi usado de forma literal em Gênesis, percebe? Então, essas estrelas, essas trevas, essa luz aqui é literalmente estrelas, luz e treva. Só que no decorrer da Bíblia essa figura foi usada para a igreja, e vocês vão perceber. Aquela mulher, ela tinha uma coroa de quantas estrelas? Estrela indica o quê? Para fazer separação. O que diz aqui, meus irmãos, no finalzinho aqui, no versículo 18? Para governar o dia e a noite e fazerem luz e trevas. Agora abre Mateus 5,16. Mateus 5,16. Aliás, vamos ler a partir do versículo 14, né? Mateus 5,14. Encontraram? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Agora vamos lá para Efésios. Capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8. Efésios 5, 8. Quem encontrou, diga, encontrei. Só para saber, encontrou. Quem não encontrou, diga, ai de mim, estou perdido e aflito. Vamos lá. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. As estrelas lá em Gênesis 1:18 foram feitas para fazer separação entre. Agora vamos lá para. Lembra da palavra luzeiros de Gênesis? Vamos lá para Filipenses. Capítulo 2, versículo 15. Vamos ler a partir do 14 para ficar mais completa ali no sentido. Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Agora, qual é a função da estrela e do luzeiro? Uma das funções: fazer separação entre
Luz e trevas. Segunda Coríntios, vamos abrir lá em 2 Coríntios. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. Encontraram? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Todos encontraram? Então diz assim o texto: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Qual é o objetivo das estrelas e dos luzeiros? Luz e trevas. Ok? Agora volte lá para Apocalipse. Capítulo 12. Apocalipse 12. Essa mulher representa quem, gente? A igreja, o povo de Deus, como nós já vimos na aula passada. Nós não vamos nos dedicar na mulher hoje, porque já falamos sobre ela na aula passada. Versículo 11. Essa mulher são aqueles que venceram. Versículo 11. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Essa mulher, ela dá testemunho. Essa mulher são os crentes que dão testemunho, com palavra e com a vida. Ok? O que significa isso? Dar testemunho com a palavra e com a vida. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, o que significa estrelas coroando esta mulher? É que esta mulher, aonde ela estiver, ela vai dar testemunho de Cristo, porque ela vai brilhar como luzeiro no mundo. Tem mais base bíblica disso? É claro que tem, meus irmãos. Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11. Versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? É o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Porque eles testemunham, que profetizam, que preguem por 1260 dias vestidos de pano de saco. Ok? Muito bem. Agora volte para Apocalipse 12. Tudo isso foi só para mostrar porque que Deus escolheu as estrelas para colocar como símbolo nesta mulher. Entenderam por quê? Por que as estrelas? Para indicar a função dessa mulher na terra. Qual é a função dela na terra? Brilhar, dar testemunho de Cristo. Ok? Podemos prosseguir para o alvo? Então vamos lá. Versículo 1, Apocalipse 12, versículo 1. Vamos caminhar de novo. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Quando que o povo de Deus ficou grávido? Ou ficou... A gravidez aponta para quê? Expectativa. A pessoa está grávida, toda a família, todo mundo fica naquela expectativa, não é? Quando que o povo de Deus engravidou? Quando que Deus plantou uma semente no ventre do povo de Deus? Para que eles ficassem na expectativa de que iria nascer um menino. Gênesis 3,15. Que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. A partir daquele momento, o povo de Deus criou uma expectativa. Essa expectativa foi se acentuando conforme o dragão começava a perseguir a mulher. E toda vez que nascia um menino de forma milagrosa, eles suspeitavam que aquele menino era quem? O Messias de Gênesis 3,15. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Sansão, aconteceu com Davi, aconteceu com os meninos, né?
de forma milagrosa. Muito bem, sigamos. Então, esse sofrimento de dar à luz é a expectativa dos judeus da vida de Cristo. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão. Então, quem é esse dragão, meus irmãos? Quem é esse dragão? Versículo 9 diz que esse dragão é quem? A antiga? Isso mostra que essa serpente não era uma serpente literalmente. Porque se ela fosse uma serpente literalmente, esse dragão seria o dragão que estava na serpente. Ele não está dizendo que o dragão estava na serpente, ele está dizendo que o dragão era a serpente. Então aquela serpente de Gênesis não são dois seres num só. Mas isso ficará com outro estudo. Contentai-vos com o que tendes hoje. E vamos ficar apenas com estas informações. Ok? Então, vamos, versículo 3. As características do dragão. Viu também outro sinal no céu. Por que esse sinal está no céu, gente, do dragão perseguindo a mulher? Nós vimos na aula passada que a luta entre o diabo e a igreja acontece aonde? Nas regiões. Isso tem base bíblica? Aonde está isso? Efésios 1:3, Efésios 2:6, Efésios 6:10 em diante. Ok? Se você quiser conferir, você pode conferir, mas nós não iremos ler hoje. Visto também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. Isso mostra que o diabo tem poder. Porque ele é um dragão grande, demonstrando a força dele. Apocalipse 13:13 diz assim: também opera grandes, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Como, pastor? Como diz o Chicó, não sei, só sei que é assim. Não sei como que o diabo faz isso, só sei que é assim. Vocês sabem quem é o Chicó? Não sabe, não? Quem tem ouvido para entender, entenda. O Chicó, eu acho que foi o Chicó que disse isso, né? Poxa. Voltemos a algo mais sério. Então, o dragão ele é grande, não subestime o poder de Satanás. Também não precisa ficar fazendo culto para o diabo, toda coisa é o diabo, não é? Alguém já disse, por que na presbiteriana não tem pessoas ficando possessas de demônio? É porque a gente não fica dando trela para eles. Se ficou possesso, os diáconos levam lá na salinha, expulsa e acabou. Não fica levando lá para o púlpito para ficar conversando com o diabo, ninguém tem tempo para isso. Versículo de número 3. Dragão grande, vermelho, porque qual é o objetivo dele? Derramar sangue. E ele derrama o sangue de muitos crentes. E isso está acontecendo hoje. Aonde? Oriente Médio. Os países fechados. Em alguns países da África. Então até hoje ele continua fazendo isso. Vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Ou seja, ele tem um exército que ele governa. Tanto o exército espiritual, que são os anjos, como ele está por trás dos exércitos humanos que perseguem a igreja. Então ele sempre vai perseguir a igreja através de um sistema político. O diabo, o dragão, sempre vai perseguir a igreja através de um sistema político, que é a besta que emerge do mar. Vamos seguir. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, meus irmãos, essas estrelas do céu aqui, abra lá em Apocalipse, capítulo 1. O último versículo do capítulo 1 de Apocalipse. Quem são as estrelas? Versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Leia e me diga quem são as estrelas. O que são estrelas aqui? O que diz Apocalipse 1:20? O que são as estrelas aqui? As 7 estrelas são os anjos. Anjos, estrelas. Mas pastor, como que o senhor está dizendo que estrelas são anjos? Se lá em Apocalipse 12 você disse que estrelas representa as 12 tribos e os 12 apóstolos. Porque quem determinou o significado em Apocalipse 12 foi o número 12.
E quando o Apocalipse fala de número 12, está apontando para 12 apóstolos e 12 tribos. Fora isso, os outros lugares onde fala dessas estrelas, e fora os sinais das taças da ira de Deus, dos selos, que é uma estrela literalmente que vai cair do céu, nesses outros lugares, estrelas significam anjos. Então, quando o dragão arrasta a terça parte do céu, são anjos. Alguns teólogos acham que essa terça parte das estrelas do céu que o diabo arrasta é estrela literalmente. Alguns teólogos acham que são estrelas literalmente que o diabo arrasta para o céu, do céu para a terra. Eu só vou fazer uma pergunta. Qual é a estrela mais próxima de nós? Não precisa arrastar nem a terça parte para destruir a terra, basta arrastar uma. Como que o diabo vai trazer a terça parte das estrelas do universo inteiro para destruir a terra? Que negócio é esse? Aquilo não é estrela literalmente, meus irmãos. Aquela estrela ali são os anjos. Terça parte. E por que terça parte? Por que fala de terça parte? Porque Deus quer dar ênfase de que ele preservou a maioria dos anjos. Deus preservou a maioria dos anjos, que são os anjos eleitos. Tá? A eleição dos anjos é por preservação, e a eleição dos homens é por eleição. Confusão é essa, pastor? Vou explicar, tenha paciência. Confusão dos anjos... O que eu falei? Vocês não perdoam, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a perdoar, mas vocês não deixam passar uma. Onde eu estava? Eleição dos anjos é por preservação, ou seja, de todos os anjos que existem, Deus preservou a maioria e deixou cair terça parte. Então, Deus preservou e chama esses de eleitos. A eleição dos homens é por salvação. Deus salva, Ele decretou que vai salvar os homens que já caíram, salvar alguns dos homens que já caíram. Então vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para o Apocalipse capítulo número 12. Os irmãos estão me entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Então vamos lá, Apocalipse 12. Então, 7 cabeças significa que o diabo, ele, num tempo completo, durante a história da humanidade, de forma completa, ele sempre perseguiu a igreja através de lideranças, de cabeças. Nabucodonosor, Faraó, Xerxes, Artaxerxes e todos os Xerxes que existiram. 10 chifres. Chifre na Bíblia simboliza o quê? Liderança, governo, reinado. E por que 10? Também indica algo completo. 10 dedos da mão. Indica algo completo também. E nas cabeças, 7 diademas. 7 completo diademas, que significa também governo. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, os quais lançou para a terra. E aí, meus irmãos, alguns teólogos, pelo menos um teólogo, já ouvi dizendo que essa queda dos anjos aconteceu ali no período que Jesus nasceu. Então, esse teólogo disse isso, que essa primeira queda dos anjos aconteceu nesse período em que Jesus nasceu. Isso fica evidente pela quantidade de manifestações demoníacas no ministério de Jesus. Isso não tem base bíblica, meus irmãos, porque no Antigo Testamento já havia manifestações de espíritos imundos, espírito mentiroso, 1 Reis 22, espírito que entrou em Saul. Então não tem base bíblica. A quantidade de manifestações demoníacas no período que Jesus nasceu, o motivo é simples. Quem estava pregando lá? Quem estava pregando lá era o Filho de Deus, o Messias. Não precisa de mais nada. Você acha que o diabo ia ficar só assistindo? Ele ficou furioso. A guerra espiritual estava muito grande. Então, é por esse motivo. Porque ali Jesus diz, é chegado o reino de Deus. Você acha que o reino das trevas ia ficar quieto? Então o diabo, os demônios já tinham caído, né? Muito bem. Agora, quando aconteceu? Não sabemos. Presumimos que tenha sido antes de Deus criar o universo.
o diabo já tinha caído e tinha já arrastado a terça parte. Os verbos aqui em grego não pode ser fator determinante para você determinar a data de quando aconteceu. Até porque em grego, quando ele fala a sua cauda arrastava, em grego está a sua cauda arrasta, está no presente. Então não significa que o diabo está lá no céu ainda conquistando o demônio. Então perceba o perigo de você pegar um verbo em grego e fazer uma doutrina com base nele, é perigoso. Tá? Então, mas o verbo que indica que isso já aconteceu não é o arrasta, é o lançou, os quais lançou para a terra. Então é algo que já aconteceu. E o lançou está sendo fiel ao texto grego porque está no passado mesmo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, o qual lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Aquela serpente que cresceu em astúcia, em poder, e se tornou um dragão. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O que o diabo queria fazer com o filho da mulher? Devorar. Quem é o filho da mulher? Jesus. Eu fui dar um estudo para uns adolescentes na igreja recentemente e a pergunta muito inteligente de um adolescente foi: o diabo queria ou não queria que Jesus morresse? Porque uma hora ele quis impedir, não é? E outra hora ele quis estimular a morte de Cristo. De fato, em determinado momento do ministério de Jesus, o diabo não sabia o que ele queria. Em um momento ele quis impedir que Jesus fosse à cruz, usando Pedro. Porque ele estava confuso. Porque ele sabia que a morte de Jesus, na verdade, era a nossa salvação. Mas em outro dado momento, ele incentivava as autoridades judaicas a querer prender Jesus para matar. Mas o objetivo dele ficou claro no final do ministério de Jesus, quando o diabo entrou em Judas. Uma vez eu ouvi uma aberração. Alguém disse que o diabo, os demônios entram nas pessoas, mas Satanás não pode entrar, porque senão a pessoa explode. A gente já viu tanta aberração por aí, não é, gente? Vocês já ouviram isso? Pois só fui eu que tive esse desprazer, então, de ouvir. Então o Judas explodiu. Tudo bem que ele explodiu as entranhas, tal, mas não foi por causa do Satanás, foi por causa do incidente que ele cometeu. Vamos lá, meus irmãos. Deixando de lado o que tem que ser deixado de lado, voltemos ao Evangelho. Versículo 5. Porém, o diabo não impediu o nascimento de Jesus. Impediu? Ele até tentou, através de Herodes, e aí Herodes mandou matar aquela quantidade lá de crianças de 2 anos. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Por que ele não impediu? Porque, como está escrito lá em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, um filho se vos nasceu. Quando Deus promete, nenhuma das suas palavras cai por terra. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui é um prato cheio para o dispensacionalista, mas pensa num prato de chambari, feijoada, sarapatel, um prato cheio para o dispensacionalista. Por quê? Então significa que Jesus, no reino milenar, vai residir em Jerusalém, no templo, e vai governar as nações com cetro de ferro. Meus irmãos, quando que Jesus vai governar as nações com cetro de ferro? E como que isso vai suceder? Nós já vimos em diversos textos, como no próprio Apocalipse 10, que Cristo já está reinando com os crentes. Aliás, nós inclusive já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Se os lugares celestiais que nós estamos assentados com Cristo não for trono, é o quê? Um banco, um sofá, um tamborete. Lugares celestiais de honra. Nós já estamos reinando com Cristo. E Cristo já está soberanamente dirigindo a história para cumprir o seu propósito. Porque está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que ele carrega nos seus ombros o universo para cumprir o seu propósito final. E reger as nações com cetro de ferro. Versículo de número 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Certo?
Então veja, isso é até uma prova de que não está falando de um milênio que ainda vai vir. Porque ele já está regendo as nações com cetro de ferro. Só que ele já subiu ao céu, foi arrebatado até Deus. Quando que Jesus foi arrebatado até Deus? Ascensão, Atos capítulo 1. Foi arrebatado até Deus. Os 3 eventos principais, 4 na verdade, 4 eventos principais em torno da vida de Cristo. Decore isso para a vida de vocês. Quais foram os 3 eventos principais em torno da vida de Cristo? Primeiro, nascimento, obviamente. Por isso aquela confusão toda lá, o diabo querendo matar os meninos, dada a importância do evento, o nascimento de Cristo. Segundo, a morte, não é? Porque foi por meio da morte que ele venceu o diabo e nos deu a salvação. Em terceiro lugar, porque foi a ressurreição que nos deu ingresso à nossa ressurreição. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não seremos ressuscitados. E o quarto evento, meus irmãos, perceba a importância da ascensão de Cristo. O que aconteceu quando Jesus subiu ao céu? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então, Jesus subiu ao céu, a mulher fugiu. Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Versículo 7. Nós vamos explicar isso, mas vai para o versículo 7. Quando o filho varão subiu ao céu, quando ele foi arrebatado, o que aconteceu no versículo 7? Houve peleja no céu quando ele foi arrebatado. Miguel e seus anjos. Algumas pessoas acham que esse Miguel é Jesus. Não é Jesus não, gente. É o Miguel. O que tem que ser o Miguel? Mas que confusão é essa? Tem problema ser o Miguel? Deixa o rapaz quieto, foi o Miguel. Só que esse Miguel, ele estava representando quem? Ele era um comandante enviado pelo general. Quem é o general? Jesus. Então é como se fosse Jesus. Porque Deus tem muitos funcionários. Ele não precisa se dar o trabalho de ficar ali batalhando espada contra o diabo. Porque o diabo não é um arqui-inimigo de Deus. Quem é o arqui-inimigo de Deus? Não existe um arqui-inimigo. Deus não tem um arqui-inimigo. Não tem ninguém à altura. Tem alguns aí escravos que se rebelaram, aí ele manda outros para lutar contra ele. Então esse aqui é Miguel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Aonde, gente, que foi essa peleja? No céu. E o diabo está no céu, por acaso? O diabo tem acesso ao céu, por acaso? O diabo tem ou não tem acesso ao céu? Você tem tudo para ser uma teóloga. Teólogo que responde assim, depende. O que você quis dizer com isso? Houve peleja no céu. Então, veja, meus irmãos. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E tinha um lugar deles no céu, do diabo e dos anjos caídos. Versículo 9. E foi expulso. A grande questão é, quando que esse dragão foi expulso com os anjos? Quando? Quando o menino foi arrebatado até o céu. Vocês entenderam a importância da ascensão? Jesus foi assunto ao céu. Já houve pregações em algumas igrejas, quando a pessoa disse que Jesus foi assunto ao céu, é que não se falava de outra coisa. Jesus foi o assunto do céu. Isso é a pregação verdadeira, a pessoa estava pregando isso. Jesus foi assunto ao céu, e nesse momento, Deus expulsou, Jesus expulsou o diabo e os seus anjos do céu. Isso significa, meus irmãos, que o diabo tinha um lugar no céu, ou não tinha? Está escrito? Não se achou mais o lugar deles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o diabo e os anjos... É porque a gente pensa o seguinte, o céu é um lugar tão puro, como é que Deus vai deixar uma pessoa tão suja entrar? Vocês não devem esquecer que o diabo, ele é uma criatura de Deus, e como tal, ele é um anjo de Deus. Ou o diabo deixou de ser um anjo? É um anjo de Deus. E como anjo de Deus, ele tem que prestar relatórios para Deus. Não pense que o diabo é o bambambam, não. Ele tem que prestar contas para Deus.
É tanto que em determinada feita, nessas indas e vindas do diabo prestar contas a Deus, todos os anjos têm que prestar conta a Deus. Nessas indas e vindas, Deus aproveitou a ocasião e disse assim, Deus aproveitou a linguagem humana, né? Porque Deus já tinha decretado isso. Deus aproveitou a ocasião e disse assim, viste meu servo Jó? Foi o diabo que tocou no assunto? Foi o diabo? Não. O diabo estava quieto na dele, só dizendo, olha, eu estou ali rodeando a terra. O que você está fazendo? Deus está pedindo um relatório. Eu estava rodeando a terra. Como se fosse só isso que ele estivesse fazendo, né? Aí, veja, o diabo não tocou no assunto de Jó, foi Deus que tocou. Viste meu servo Jó? Homem justo, fiel, temente a Deus. O que o diabo fez? Acusou Jó. Não, ele não é temente a Deus. Ele só está sendo temente a Deus enquanto as coisas estão bem. Então ele acusou Jó. Meus queridos irmãos, o diabo, no Antigo Testamento, tinha autorização, acesso a Deus. Para quê? Além de prestar relatório, ele tinha acesso a Deus para quê? Acusar os crentes. Só que a festa dele acabou quando? Quando Jesus subiu ao céu. E depois que Jesus subiu ao céu, o que aconteceu? O que se cumpriu? Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que mais que diz Romanos 8? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Por que Paulo está perguntando isso? Porque no Antigo Testamento, quem é que acusou o servo Josué, lá em Zacarias 1:3? Satanás. Quem acusou Jó? Satanás. O nome Satanás é adversário que se opõe. O nome diabolos significa o que lança em rosto. Aí Romanos 8 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O diabo não pode mais. O lugar dele aqui, o lugar dele é o lugar de acusador. Pastor, qual é a prova bíblica? Está muito bonitinho, mas cadê a prova bíblica? Nossa, meus irmãos, nós temos que, se for matar a cobra, tem que mostrar o instrumento de execução, não basta falar. Então vamos para Apocalipse 12. Versículo 10. Então ouviu grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha, a autoridade do seu Cristo. Miguel estava sendo só comandado por Cristo. Pois foi expulso quem? O mesmo que os acusa de dia, de noite, diante de quem? Do nosso Deus. Agora ele pode fazer isso? Não mais, porque o menino foi arrebatado ao céu. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Mas pastor, e quem me acusa nos meus pensamentos? Outra história. É que ele está falando diante de Deus. O acusador que acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, diante de Deus, o diabo não acusa mais os crentes. Mas no nosso ouvido, ele acusa ainda? Sim. Ele acusa ainda. Muito bem. Pastor, então, e minhas dúvidas? Se apegue à palavra. A palavra não diz que nós somos justificados pela fé, nenhuma condenação há? Se o diabo soprar no seu ouvido, dizendo que você não é salvo, porque você pecou, você cometeu um pecado horrível. Essa luta espiritual acontece só com crente, tá, gente? Porque quem não é crente pinta e borda e não está nem aí, o diabo nem se dá o trabalho de acusar. Mas quem é crente peca, o diabo fica lá no ouvido. Tá vendo? Será que Deus te ama ainda? Não sei o quê, aquela confusão toda. Como que Jesus respondia o diabo? Está escrito, responde assim também. Não, mas está escrito, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não, está escrito, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não, está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ok, meus irmãos, Wesley, no final da aula, dar-te a oportunidade. Não poderei fazê-lo, no entanto, agora, para que não venha a haver tumulto entre nós. Voltemos ao Evangelho, meus irmãos. Capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que ele seduz todo mundo?
Ele seduz as nações. É tanto que no Antigo Testamento ele conseguia impedir de alguma forma que o evangelho ultrapassasse as fronteiras e chegasse às nações. Mas quando Jesus veio, ele morreu e ele ressuscitou, o que ele disse? Toda a autoridade me foi dada, portanto, pode ir. O que isso tem a ver com o diabo? Ele diz, vocês vão, eu vos dou autoridade para quê? Expulsar demônios. Você acha que Jesus estava preocupado com libertação? Culto de libertação? Acha que Jesus está preocupado com isso? Culto, sexta-feira santa da libertação, sal grosso, toalha vermelha, passa a mão no ungido, passa não sei da onde. Você acha que Jesus estava preocupado com isso, expulsar demônios? Não. Ele está falando de nações, ele não está falando de culto. Nações. E de por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Está falando de pregar o evangelho. Por quê? Porque o diabo ele não consegue mais impedir o avanço do evangelho. O sedutor de todo mundo não consegue mais impedir. Ok? Mas vai chegar um tempo que ele vai congregar de novo todas as nações com um único objetivo. Qual? Matar crente. É só isso que ele quer. Matar os crentes. Matar os crentes. Ok? Parece que eu estou sendo exagerado na linguagem. Ué, o dragão não é rosa, não é azul e nem verde. Qual é a cor dele? Então ele veio para matar os crentes. Agora, se você não quiser viver esses dias que vão aparecer, peça para Deus te levar logo. Esse luxo, Deus dá apenas para alguns. Outros vai passar pela tribulação. Pastor, você está pondo medo? Não, estou lendo a palavra. Vamos voltar aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Quem proclamou essa voz? Não sei, nenhum teólogo sabe, talvez nunca saberemos. E Deus não quis revelar. E Deus não quer que saibamos. Porque Ele quer que saibamos o conteúdo da voz. E saiba de onde vem a origem. De onde é a origem da voz. Da onde? Do céu. Só isso. Ouvi grande voz do céu. Por quê? Porque uma grande voz indica uma proclamação solene, proclamando, agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus. Agora quando? Quando o menino nasceu e foi arrebatado ao céu. Agora veio a salvação, o poder. Então, meus irmãos, quando ele diz agora veio a salvação, significa que a salvação foi revelada. O mistério que estava oculto, que Deus deixou oculto no Antigo Testamento, agora foi revelado. É nesse sentido, agora a salvação foi revelada, o reino de Deus chegou e foi revelado. Até porque no Antigo Testamento existia salvação. Ou estão todos no céu, no inferno, esperando Jesus pregar o evangelho para eles lá. Abraão foi salvo ou foi pelas obras? Pastor, lá em Tiago está escrito que foi pela fé e pelas obras. Em Tiago está escrito que nós somos justificados perante os homens pelas nossas obras. É tanto que Tiago diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Ele não está falando para mostrar para Deus, não. Ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. E a Bíblia não se contradiz. Isso não é paradoxo. Tiago fala de uma coisa, Paulo fala de outra. Então, Abraão foi justificado pela fé. Então, já existia salvação no Antigo Testamento? Já. Só que essa salvação ainda não tinha sido revelada, estava encoberta. Quando Jesus veio, revelou-se. Então, ele diz, agora veio a revelação dessa salvação. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Espera aí, mas, meus irmãos, se o reino veio quando o menino foi arrebatado, que história é essa? Que os dispensacionalistas ainda estão esperando um reino milenar? Não dá para entender. Que diz que o reino já chegou agora. Chegou agora. Agora quando? Quando esse livro foi escrito, ele já tinha chegado. Chegou agora o reino. Aí, mas é um outro reino. Lá no Nordeste fala, mas que negócio é esse? É que eles falam de outro jeito, né? Que não querem falar. Que negócio é esse? Quantos reinos que Deus vai revelar ainda? Um reino, 2 reinos, 3 reinos, 4 reinos. Versículo 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meus irmãos, é uma figura de linguagem que quer dizer que ele acusava continuamente os crentes. Não é que lá diante de Deus existe dia e noite, tá? Dia e noite existe para nós.
E quando ele fala diante de Deus no céu, não é que Deus... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aonde Deus mora? Antes de responder, pense. Aonde Deus mora? Deus não mora. Porque só mora quem tem residência, casa. Deus não habita em tendas, em casas. Ele não mora. Não, pastor, Deus mora no céu. Deus não mora. Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Se eu vou para o profundo mar, lá está. Se subo aos céus, lá está. Deus não mora. Ele está em todos os lugares. Quando a Bíblia fala que Deus está nos céus, é apenas para nos humilhar, para a gente enxergar quem nós somos, para não subir, não levantar, não ficar com o nariz empinado, né? Aí Deus diz, olha, Deus habita nos mais altos céus. Não é que Deus literalmente mora, é só para mostrar que nós somos estrada dos seus pés, só isso, tá? Mas existe a habitação dos anjos, que adoram a Deus, e Deus lá na habitação dos anjos, ele se revela em glória para os anjos. Mas não é que Deus está lá, Deus está em todo lugar, está lá, está aqui, em todo lugar. Até no inferno Deus está, e vai estar no inferno, ok? Ficou claro, meus irmãos? Aonde Deus mora? Muito bem. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, na verdade, quem venceu foi Cristo, não é? Diz o versículo 10. A autoridade do seu Cristo, ele que Cristo venceu. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que ele vence a guerra, depois ele dá a vitória para a gente. Ó, vocês que venceram. Não é assim? Deus é bom. Ele vence a guerra, ele derrota Satanás, e depois ele diz, olha, vocês que venceram. Porque Deus, Jesus ele faz questão de nos honrar. É assim que a gente faz na igreja? Não, essa obra é minha. Deus não faz isso, ele faz questão de nos honrar. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não é por nossa causa, sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho. Qual é a marca do Cordeiro? O sangue e o testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, essa é a característica básica de um crente. Não amar a própria vida. Aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Quando o indivíduo perde tudo, perde emprego, perde trabalho, perde dinheiro, perde o dinheiro que estava na poupança, perde os investimentos, ficou zerado, ele tem a família para sustentar. Por que esse homem não vai se suicidar? Porque ele não ama a própria vida. Vocês entenderam? Ele pode ter uma crise de ansiedade, pode até entrar na depressão, mas ele não vai se entregar e se matar porque existe algo mais importante do que a vida dele. Ok? Seu casamento está em crise, seu emprego está em crise, sua casa está em crise, você vai se entristecer, mas não vai se desesperar, porque você não ama a sua própria vida. Existe algo mais importante do que a sua vida. Ok? Se nós não amamos a nossa própria vida, então Deus, faça o que o Senhor quiser. Vai doer, mas faça o que o Senhor quiser. Voltemos ao Evangelho, versículo 12. Por isso festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. Ele está falando aqui tanto dos crentes que habitam no paraíso, como dos anjos que habitam no céu dos céus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Para mim também. Só tenho 60 segundos. Em 60 segundos eu tenho que terminar esse estudo. Qual é o pouco tempo do diabo? Vejamos. O pouco tempo que lhe resta está no versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. De acordo com Daniel, um tempo significa 1 ano. Então, 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. Que significa quanto? 3 anos e meio. Que é a mesma coisa que está escrito no versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio. É o pouco tempo que resta para o diabo.
Volte lá para o capítulo 11. Versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. A cidade santa simboliza quem? A igreja. 42 meses perseguindo a igreja. 42 meses é igual a quanto? Versículo 3. Ou versículo 3. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, durante esse período de 1260 dias, é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio, que é igual a um tempo, 2 tempos e meio tempo. Ok? Então, 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, é a mesma coisa, que significa 3 anos e meio. É o pouco tempo que resta para o diabo. Quando é esse período? Desde que Jesus foi arrebatado ao céu. Até ele voltar, é o período que o diabo está furioso. Está furioso para derrotar os crentes. Ok, meus irmãos? Oi? Não passou não os 3 anos e meio não. Nós estamos nele ainda, lutando aí para pregar o evangelho. Mas os 3 anos e meio não é literalmente. É simbólico. É simbólico. Por que é simbólico? Que é a metade de 7. 7 é o quê? Completo. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar que vai ser um sofrimento, uma perseguição, que não vai ser para a vida toda, mas vai ser um período longo, mas também não vai ser um período interminável. Muito bem, meus irmãos. Na próxima semana nós vamos estudar o versículo 13 e 18, introduzindo já na primeira besta, que é a besta que emerge do mar, tá? Que é o sistema político.